Nós vamos dar continuidade, portanto, hoje ao módulo 22, Introdução à Teoria Psicanalítica de Donald Winnicott. Aí está o bebezinho dizendo assim: olá, pessoal, que bom estar com vocês hoje. Vamos brincar e conversar? Isso nós vamos gravar sempre, porque a formação da criança, a psicanálise com criança, é brincar. A criança precisa brincar. Na questão das relações objetais desenvolvidas, com essa dupla, mãe-bebê, que agora o Paulo estava falando, da integração e desintegração, o Winnicott, portanto, constrói o termo objeto transicional para os primeiros objetos reais, que o bebê manipula, deposita atenção e afetuosidade. Um exemplo seria uma chupeta, um brinquedo. Aquele brinquedinho que pendura lá em cima, no bercinho, né? E aquilo fica girando, movimentando. A criança vê aquilo, ela começa a entender que existe um outro mundo. Aí há uma desintegração da realidade individual dela, ela continua sendo ela, mas não está mais integrada ao corpo da mãe. Então, esse objeto é transicional. O objeto pelo qual agora ela vai começar a transferir a sua libido, o seu desejo. O valor dessa primeira relação vegetal está no fato de auxiliar na criação dos sentimentos de confiança e criatividade da criança necessário para que ela tenha uma autoestima saudável quando adulta. Nesse momento, a figura materna deverá agir como facilitadora desse processo. Portanto, novamente, a mãe é solicitada que precisa estar acompanhando o desenvolvimento do seu bebê. O termo holding, que é de origem inglesa, provém do verbo em inglês to hold, que significa segurar, manter, ter capacidade para conter, para aguentar, resistir, entre outros sentidos sinônimos. Veja quanta coisa que é exigido da mãe para que ela seja um verdadeiro to hold para o bebê, a fim de dar segurança para que ele possa se desenvolvendo. O holding é uma das funções da mãe suficientemente boa, que auxilia na edificação de uma personalidade no filho, e que é importante para todas as relações que a pessoa exercerá com outras pessoas e com o meio futuramente por toda a sua vida. Uma boa lembrança da mãe vai facilitar muita coisa para a vida dela. Ora, uma má lembrança da mãe é sofrimento na vida adulta. Vocês se lembram do caso da cantora? O caso da cantora, vamos recapitular, relembrar isso. Ela muito jovem, e ele muito jovem, ele tinha recém entrado numa faculdade de farmácia, namorando, ela é engravida. Mas não foi consensual essa gravidez, porque o tesão era grande, não? Então, e também, muitos jovens não tinham também uma noção dos cuidados que deveriam ter, provavelmente. Aí, quando ela comunica que ela engravidou, no primeiro momento, ele disse que ia se casar com ela. Mas a família dele não permitiu. Não, manda fazer aborto. Vocês são muito jovens. Aborta essa criança. Aborta, minha gente. Olha só que coisa impressionante. Está formando o fetozinho lá. Já a palavra do aborto já deixou a marca nessa cantora, que hoje se manifesta aos seus 40 anos de idade.
Ele foi embora. A mãe tentou o aborto, tomando um monte de, como é que o pessoal fala, aquelas caldas, tomando remédios, mas não conseguiu. E já era meio fora da casinha também. A menina nasceu, foi criada sozinha pela mãe, até os 2 anos de idade. Aí o pai já tinha se formado, não, ele estava na faculdade ainda. Aí o pai resolveu casar com ela. E aí é que veio conhecer a filha, aos 2 anos de idade. Então, hoje, essa mulher, ela tem uma filhinha que está com 10 meses, e quando ela ficou grávida, ela teve aquelas dores internas que levou numa neurose tão forte por causa da rejeição da gravidez que a mãe teve. Ela ficou apavorada com medo de que ela pudesse abortar e perder a criança. É impressionante isso, não é? Bom. Aí, depois que a criança nasceu, a mãe dela, lógico, quer ir lá ver a neta. E aí, já falei para vocês, ela faz uma barreira. Nada de ficar pegando no colo, porque não é o momento. Mas eles foram criados de uma maneira tão antiga que, não, é a menina que é chata. Aí, quando eu falo a menina que é chata, ela ferve dentro dela com a vontade de explodir e agredir a mãe e o pai. Essa dor da rejeição, da tentativa de matar, ela vem. E ela, então, quando ela estava nessa fase, que a mãe começou a ir lá, ela, nas terapias, dizia assim, eu não sei o que fazer, a minha vontade é de morrer, eu acho que eu vou morrer, eu estou com medo, eu acho que eu vou morrer, ora, eu acho que eu vou morrer. É aquela sensação da criança, do feto, quando se tentava o aborto na presença da mãe dela. Essas marcas ficam registradas e a pessoa não sabe o que é isso, por que acontece isso. Mas como essa está em terapia, aí sim nós podemos trabalhar para que ela pudesse entender e entender o porquê que ela tem aquela pulsão tão forte e agressiva e que ela se afeta com muita facilidade. Principalmente porque então faltou o holding, a função da mãe suficientemente boa, que infelizmente ela não teve uma mãe suficientemente boa e nem um pai suficientemente bom. A criança vai se desenvolvendo, ela começa a descobrir as pessoas. O primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe. Observe que a criança está no peito da mãe, ela está mamando, ela está olhando para o rosto da mãe. E fica olhando, 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 olhando. O seu olhar, o seu sorriso, as expressões faciais, e assim por dentro, tudo que acontece com ela. Essa mãe que se apresenta como espelho ao filho no processo de holding não deverá jamais ser entendida como uma mãe espelho que é passiva e fria, mas deve ser concebida como uma mãe que empresta as funções egóicas. Perceber, ter um juízo crítico, pensar e assim por diante. Então, a mãe é o ideal de ego da criança que ainda está se formando. E a criança, sem perder o seu papel ativo, transformador e sadio de levar em frente a questão da formação da personalidade independente e adulta do filho. Quando estiverem trabalhando também com adultos que acontece automaticamente uma regressão a esse estado, olha, a esse período,
A gestação, pode pontuar perguntando, você sabe como é que foi a gestação da sua mãe com você? Você sabe como é que você foi concebido? Era consensual? Você sabe se você foi planejado ou foi um acidente? Porque Viu, Antônio? são indicativos. Oi, pode falar. Viu, Antônio? Isso faz parte um pouco da anamnese, né? Digamos assim, seria interessante já esses pré-requisitos, né, compor, né? Sim. Até para o início da propriamente dito da análise, né? Acho, né? Isso, né? Até para saber um pouco do histórico, né? Tipo assim, como é que tu vai fazer Isso. Só como que é a que... análise, na maneira psicanalítica, Uhum, você faz essas perguntas, mas você não anota. sim. Uhum, Depois que o paciente sai, é que você vai fazer as anotações. tá. Uhum, Legal? legal. O analista uniclasiano desempenhará uma função da figura materna na sua relação com o analisando. Olha aí aquele exemplo que eu falei ontem. A criança agarra no dedo. Reflexo motor. Então, somente isso. Esta função será a relação de holding, na qual o analista se faz presente, não julga as atitudes moralmente e serve de sustentáculo às angústias e dúvidas do analisando. Com a prática da psicanálise, vocês vão percebendo que há manifestações assim da fase da terra infância. Num determinado momento, talvez se possa pontuar. E pontuar assim. O que você se lembra quando era criança? Você tem algum sentimento de quando você era criança? E não diz a idade. Pode sair muita coisa com essa pontuação. Assim como a mãe suficientemente boa, o analista acolherá o ego frágil do outro, permitindo que as funções egóicas do analisando se integrem. Toda técnica para estabelecer o holding entre o analista e o analisando será para favorecer que no setting terapêutico apareça o importante fenômeno da regressão no analisando. É um fenômeno que ocorre naturalmente quando a pessoa começa a falar. Nós sabemos que quando começa a falar, ela está falando com o ego cheio de mecanismos de defesas. Mas em determinado momento em que se consolida a empatia com o seu psicanalista, aquilo que vem ela vai falando solta, ela não fica pensando em falar. Vocês vão observar que quando nós estamos trabalhando agora com as pessoas, elas ficam pensando no que elas vão falar. A gente olha, a gente já sabe que ela está pensando, porque o movimento dos olhos, a maneira como ela pronuncia. Mas quando ela faz essa regressão, não, ela não pensa para falar. Ela vai falando o que vai saindo, vai colocando para fora as emoções. Essa emoção vem com uma força tão grande, gente, que é desesperadora. A pessoa chora, chora alto, ela bate na mesa, ela pode dar murro na parede, pode acontecer um monte de coisas. E grita, solta palavrões, assim por diante. Então, o analista baseado na relação do holding favorecerá ao analisando reviver os estados de desenvolvimento primitivo, buscando a criação de um referencial de confiança que incite a independência e fortalecimento do ego do sujeito. Como representa bem nessa figurinha aí.
que ela está prestando atenção em alguma coisa, e com isso vai reforçando o ego dela, porque ela vai criando uma imagem de um outro que ela quer ser igual. Do mesmo jeito que a gente é mais suficientemente boa, só um minutinho. Um minutinho, por favor. Deixa eu só responder aqui, meu amigo. Estou em aula. Confirmo. Amanhã. Às 11 horas. 12 horas e 30. Ok, obrigado. Então, do mesmo jeito que a Juliana é suficiente boa, você tem do seu filho, o analista vai sobreviver aos ataques de ódio personalizando. Então, dá a impressão, quando a pessoa está falando, transmitindo aquele ódio, aquela raiva, dá a impressão que está nos agredindo. E com estabilidade emocional, que o analista precisa ter, paciência e mais paciência, aceitará todas as falhas que lhe foram apontadas. Que essas falhas que são apontadas, ela está dizendo dela. Somente assim, o falso self é enfraquecido e reaparece, portanto, o sujeito integrado. A depressão pós-parto é uma forma de depressão que afeta as mulheres após terem dado à luz a um bebê. Muito comum. Estima-se que cerca de 60%, um número elevadíssimo, das novas mães, passam por uma forte melancolia após o parto, conhecida internacionalmente como baby blues. Isso aí está regulado no direito. É um atenuante de pena, é vítima do estado puerperal. Sim. Quer explicar um pouquinho mais, por favor? Pô, legal isso. É tipificado em lei, é chamada de crise do puerpério, onde a mulher adquire, falando para nós advogados, alguma espécie de demência onde ela ataca o próprio filho. Isso é um atenuante à pena. Sim. Depressão pós-parto. Ah, legal. Viu, Álvaro, esse atenuante, ele que grau, eu não sei, eu não conheço muito direito, né? Sim, sim. Ele pode, que grau que ele pode livrar uma mãe, né, porque ela não está na capacidade perfeito para, né, então, que níveis, existem níveis, né? Existia um homicídio. Uhum. Homicídio, matar alguém, tudo bem. Júri popular. Júri popular, quem decide é o povo, os jurados. Tá? Mas o juiz se limita à leitura dos quesitos que os jurados, vamos dizer, responderam, e ali ele vai fazer a fixação da pena. A pena, você sabe aí, 30 anos, tá. Atenuantes, o que atenua? 20% em função de estado puerperal. Ser réu primário, tá? Mais tanto por cento. Então, o juiz faz a fixação da pena conforme um cálculo, é matemático, mas o jurado que decide. Eu não vi nenhum caso prático. Não vi nenhum caso prático. Tá? Não, é só para entender, eu não entendi, eu não estava entendendo o quanto isso poderia representar, mas o juiz que dá, por exemplo, 20%, o juiz vai, mas acredito que alguma coisa como atenuação de pena, o juiz só faz o cálculo, o juiz não, nesse caso, quem julga são os jurados. Tá. Mas quando vai um advogado, a júri popular, e explica para o jurado, cidadão da sociedade, que aquela pessoa não tinha interesse, não queria mesmo fazer aquilo, estava no estado de completa depressão pós-parto, demência, alucinação, eu não sabia o que estava fazendo. Dificilmente não vai ter êxito. Entendi.
Tá. Mas caso haja condenação, a fixação da pena vai contar, sim, com atenuante. Com atenuante, né? Legal. Isso. Algo em torno de 20%. Obrigado pela explicação. Muito obrigado pela Bom, pequena aula de direito. Muito legal. de direito. É importante, né? Acho que às vezes a gente vê tanta, né? A gente tem que englobar tanta coisa que a gente precisa aprender, né? No sentido de, né? No sentido não só do direito, mas em todas as áreas, né? Acho que eu sempre ouvi assim que quando a gente estuda psicanálise, né? Ou qualquer outra coisa, a gente tem que, digamos assim, abranger, né? Abrir o nosso leque, né? Quanto mais as coisas, né? É algo tão sério que o direito se preocupou em tipificar, criar uma Sim. norma, tá? Regulamentando a situação. Então, é uma situação bastante, acredito que é uma situação bastante cotidiana, que por Sim. direito se preocupar com isso é uma coisa nítida, né? Sim. Okay. Legal. No Brasil, cerca de 40% das mães novas desenvolvem depressão. Sendo que 10% apresentam a sua forma mais severa. Aí se recomenda psicoterapia seja iniciada o mais rápido possível. Nós estamos falando da atualidade. Como que era com aquelas mães que tinha filho de penca? Sim. Tipo coelho. Às vezes eu fico pensando, como é que foi para minha mãe que teve 15 filhos? Não, que coisa. Pena que ela já se foi, não dá para fazer um estudo, mas a gente imagina Sim. a coisa que se passou, né? Mas existe também o risco da psicose pós-parto. Olha que interessante essa figura. Estimado entre 2 e 4 a cada 1000 partos. A rejeição, o asco, a distância. Muito mais grave que a depressão, na psicose, a perda de contato com a realidade, que pode incluir alucinações na própria mãe, delírios, fala desorganizada, um humor instável, medo patológico, comportamentos violentos contra si e contra os outros, desejo de morrer, desejo de matar alguém, de bater em alguém. O Winnicott propõe, portanto, uma mãe suficientemente boa por acreditar que, quando esta possibilita ao seu bebê a ilusão de que o mundo é criado por ele, assim lhe concede a experiência da onipotência primária, que para o Winnicott é a base do fazer criativo. Para ele, a percepção criativa da realidade se constitui numa experiência do self, pois este é o núcleo singular de cada indivíduo. O self é o eu. A criança, então, começa a ter a sua identificação com o eu. O desenvolvimento sadio do bebê é que possibilitará a localização do self no corpo, pois esta é uma experiência que vai se construindo com desenvolvimento, a partir da dependência absoluta que ela já começa a manifestar-se, querer ser independente, ela quer as coisas do jeito dela, pois não é uma experiência que existe desde sempre. Faz parte do desenvolvimento. Desenvolvimento sadio, né? Enquanto Freud escuta as queixas das paralisias de suas pacientes histéricas, Winnicott recebe uma mãe que traz uma criança que não quer comer ou que sofre de somatizações. E Melanie Klein introduz as relações interpessoais em sua produção brilhante e revolucionária. O papel da mãe é cada vez mais considerado.
tão importante. Vou marcar aqui para ele dar, sim. Assim, a posição de uma postura edípica passa para uma posição bipessoal. Então, veja o bebê mamando no peito da mãe. Está olhando para onde? Olhando para a mãe. Essa posição da postura edípica passa para uma posição bipessoal, do falo ao seio, do triângulo à relação com a mãe, ao estudar o primeiro vínculo emocional com a mãe. E temos experiências sensoriais, afetivas e de constituição do psiquismo. O início dos problemas psicológicos do ser humano está no vínculo entre o recém-nascido e a mãe. Pois a base da estabilidade mental está na dependência das experiências iniciais do bebê e sua mãe, e principalmente de seu estado emocional. Então, conforme eu tenho falado aqui com vocês, relatado casos de pacientes que regridem e vão a esse estado, como que isso é tão importante nesse desenvolvimento. A estabilidade mental depende das experiências iniciais do bebê e sua mãe. Isso como uma forma geral e abrangente. Para Winnicott, há 3 espaços psíquicos na estruturação do ser humano. O espaço psíquico interno, o externo e o transicional. E isto vai permitir que comece a haver uma identificação da formação do self. O ambiente mãe é um elemento fundamental, pois as falhas ambientais constituem a etiologia principal dos quadros psicopatológicos. O funcionamento da mãe é de um ego auxiliar da criança, pois a sustentação que deve ser exercida pela mãe deverá ser bem-sucedida para que a criança possa viver essa sustentação como uma continuidade existencial. Então, vejamos. Uma pessoa adulta, mulher adulta, homem adulto, e que, então, num processo regressivo autônomo, vai entender que foi uma mãe, não foi uma mãe boa. Mas aí, o superego, que foi carregado nele, diz assim, mas é sua mãe, você tem que venerar a sua mãe. Que a vida não é isso. Ainda continua sendo prisioneiro de coisas acontecidas, essas que dizem assim, mas é minha mãe. Ora, tem que quebrar os ovos quando está falando com a mãe. Tem que falar de adulto para adulto. Aquela mãe que não foi uma mãe suficientemente boa, ela vai continuar sendo uma mãe não suficientemente boa na vida adulta. Então, o funcionamento da mãe é de um ego auxiliar da criança, pois a sustentação que deve ser exercida pela mãe deverá ser bem-sucedida, para que a criança possa viver essa sustentação como uma continuidade existencial. Há em certos casos, até que eu pontuo um pouco mais agressivamente, depois que a pessoa já estabeleceu a empatia, e que ela fala assim, mas é minha mãe. Aí quem está falando não é ela, é o superego dela que está falando isso, não? É minha mãe. Aí eu pontuo assim, legal, né? Aí é o momento de pontuar. Você sabe se quando ela engravidou, ela queria ter você?
Ou foi o tesão? A pessoa começa a elaborar isso, começa a ter insights. Para ele ficar independente de uma mãe que não foi suficientemente boa e que hoje quer ainda dominar. Então, como É um processo. Diga. É um processo, né, Antônio, de até aconteceu bastante comigo, assim, Uhum. que eu tive que, numa fase da minha vida, desconstruir o meu pai. Uhum. Desconstruir aquele pai, né, que, né, idealizado, né, Sim. e que falhou em alguns momentos. Acertou em alguns, mas falhou em outros, né? Então, essa desconstrução foi muito importante para mim. Uhum. Né? E até no processo de aceitação, né, das limitações dele e também nas minhas próprias, né? Sim. Como pai hoje, né? Também, né? Então, essa quebra, né? Essa desconstrução é um divisor de águas, assim, né? Sim. Né? E parece que é um segundo desmame, né? Acho que é um segundo, né? Aquela coisa que quando tu corta um cordão, mais um cordão umbilical, né? Tipo, cara, isso aqui, né? Agora, né? Separar, né? Separar o que foi, né? O que tu se construiu através né? Daquela criação e tu, né? Como né? Como uma pessoa singular né? E olhando para os seus desejos, né? E olhando para o que não foi bom, né? Uhum. Há momentos que a gente vai estar também pensando, vem aquelas neuroses, que a gente não sabe o que fazer, mas com o desenvolvimento do conhecimento da psicanálise, há momentos em que nós temos que matar o pai e matar a mãe que está dentro de nós. Uhum. Matar mesmo. Aquele caso, trato do filho do avô, eu usei essas palavras com ele para ele ressignificar. Uhum. Está precisando matar seu pai e matar sua mãe. E ele olhou para mim assim. Caramba, é a primeira vez que eu escuto isso. Pensei que se eu matar meu pai ou matar minha mãe, eu vou ficar livre deles. Percebe? Sim. Porque está preso no seu Simbolicamente. passado. Mata seu pai, mata sua mãe do seu passado, fica livre deles. Uhum. Quando a sustentação do ego auxiliar falha, o bebê viverá uma experiência subjetiva de ameaça, a qual se constitui num obstáculo para o seu desenvolvimento normal. Quando o holding não for adequado, provoca, portanto, uma alteração no desenvolvimento da criança pela incapacidade materna de interpretar as necessidades do seu bebê. Aí está um quadro típico. A mãe está dizendo lá, como criar um filho perfeito? E ele vem com uma coisinha, quer chamar a mãe para brincar, e ela diz, não, agora eu estou ocupada. A mesma coisa faz o pai. A criança não entende isso. A criancinha, ela veio chamar, sai da poltrona, tira a bunda da cadeira, senta no chão, fica na altura dela, escuta. Dá atenção para ela que ela precisa. A teoria do desenvolvimento proposta por Foucault segue na linha do crescimento emocional do bebê, correspondendo à jornada do latente da dependência absoluta, passando pela dependência relativa, para chegar, portanto, à independência. Pode também, por outro lado, ser visto pela jornada do princípio do prazer e princípio da realidade, do autoerotismo, as relações objetais. Nessa mesma teoria, destaca-se a linha do cuidado materno, com suas características, adaptações, considerando as necessidades específicas de cada fase do desenvolvimento do bebê.
pensar um pouquinho. Quantas mães estão preparadas para entender tudo isso aqui? Você não, Cris? Conhece mais algumas? Sim, tem. A maioria não tem noção. O Winnicott observou que a maioria das mães saudáveis, após o nascimento do bebê, ficam tão afinadas aos cuidados e necessidades destes, que quase se torna uma coisa só, mãe-bebê. A mãe sublima totalmente a sua vida, o seu prazer no bebê. Então, ela passa a ter prazer no criar o bebê. Isso é uma mãe suficientemente boa, uma mãe saudável. As mães, ao dedicarem seu tempo aos cuidados do bebê, ficam sensíveis a barulhos, cheiros, cheiro estranho, mudanças. E para garantir a tranquilidade do seu filhinho, ela se torna um grande ambiente facilitador do desenvolvimento e amadurecimento do seu bebê. Então, a mãe que cuida do seu bebezinho, ela tem uma capacidade sensorial afinada, ainda mais que o seu cérebro ele é periférico à comunicação cerebral. A percepção sensorial dela é expandida para aumentar a defesa do seu bebê. O ambiente favorável é constituído por uma mãe suficientemente boa, capaz de reconhecer a dependência do bebê e se adaptar constantemente às necessidades do mesmo. Cria-se um setting para que o bebê possa viver uma experiência de onipotência. É ele, o mundo é dele, é tudo dele. Progredindo em seu desenvolvimento rumo à integração necessária para o seu crescimento. E desta forma favorece um desenvolvimento emocional adequado e acúmulo de vivências. O ambiente suficientemente bom possibilita o processo de maturação, ou seja, a evolução do ego, seus mecanismos de defesa, o desenvolvimento do self, a história do id, das pulsões e todas as suas vicissitudes. A mãe bem-sucedida, ela capacita o seu bebê a usar a sua ilusão. E este estará preparado para aceitar com facilidade os momentos de desilusão gradual, como o desmame e outras que virão a seguir. Aí está a brincadeira de uma criança que colocou uma capa vermelha, é um super-herói. Aí, nesse períodozinho de férias, tinha criança lá. Tinha uma criança que eu não tinha visto ainda, que faz parte da família. Mas ele estava com o trajezinho do Homem-Aranha. Então, quando eu cheguei perto dele, eu fiz aquele gesto assim do Homem-Aranha. Ele olhou para mim e também fez assim, pronto. Rapou na hora. Empatizou, começou a brincar comigo, sem nunca ter me visto. Coisas assim que ele tinha sacado, né? Aí vocês lembram daquele caso que eu conto, daquele menino que eu fiz rapport com ele porque ele caiu na poça de lama, mas com outra criança ainda não, você faz o rapport também com o que você observar nele. Esse estado de fusão mãe-bebê começa a se desfazer. E a mãe passa a ser percebida como separada de seu self. E é o momento que fica entre o bebê na posição
de nada haver se nem eu. Nada haver senão eu. Só eu existo. E fenômenos situados fora do controle onipotente. Esse é o momento do estabelecimento do self autônomo tão necessário para garantir um equilíbrio no seu desenvolvimento. À medida que a criança progride, vai se adaptando à realidade. E assim vai surgindo um ser humano com um ego relativamente integrado, saudável, com a sensação de que o núcleo de si próprio habita seu corpo. Aí é uma criança mais equilibrada, mais saudável. Ele e o mundo são duas coisas separadas. Está pronto para prosseguir rumo à adaptação da realidade. A curiosidade, as descobertas do mundo, a curiosidade pelas coisas, tudo ele quer tocar, quer experimentar. Cabe à mãe prover a criança com elementos da realidade, com o que irá construir a imagem psíquica do mundo externo. A fantasia precede a objetividade. A fantasia, a criança vive fantasias e mais fantasias. Vamos falar que a criança é esquizofrênica, né? É tanta fantasia. E o seu enriquecimento com os aspectos da realidade depende da ilusão criada pela mãe. Tudo repousa no vínculo precoce da criança com sua mãe. Meu pai se acha forte por levantar 60 quilos. Eu consigo levantar a família toda noite. É só negar. O pai tem uma presença e uma função importantes durante esse processo de amadurecimento do bebê. Cabe a ele auxiliar e propiciar a criação de um espaço em que a mãe circule à vontade, a fim de gerar ou produzir condições no ambiente ao redor da mãe e do bebê, para que a relação possa ser o mais próxima possível e de forma tranquila e protegida. Então, ele sentir que sempre tem a sua mãe ali perto protegendo. A presença de um pai forte também é muito importante. A presença de um pai forte, interventor, permite à criança correr o risco de movimentar-se, de agir, de se exercitar, porque o pai está por perto e pode proteger ou impedir os estragos no ambiente. Então, o pai, que é um pai suficientemente bom, que começa a ensinar os primeiros passos para a criança, que canta canções com a criança, entende as fantasias da criança, extremamente importante. Quando o pai faltar, ou a mãe for dependente, ocorre a inibição da espontaneidade e do desempenho, surgindo um permanente temor de que a destrutividade fuja do controle. Na falta do pai ou da mãe pode resultar depressão, forma de dependência antissocial, olha bem a carinha para esse menino aí. Incapacidade na criança para o estágio edípico, porque ele não vai ter aonde se espelhar para transmitir esse fenômeno tão importante na vida que é o do complexo de Édipo. Se falha a mãe, que desejo ele vai ter pela mãe? Se falha o pai não vai ser espelho para ele. Da mesma forma para a menina. A criança precisa da disponibilidade e sobrevivência da mãe e da firmeza do pai, amparador, demonstra segurança, ou seja, de um pai paterno, e não do pai que fica no lugar da mãe, porque ele percebe as grandes diferenças entre um e outro.
O mundo do adolescente, do adulto, também as crises do amadurecimento. Esse mundo se apresenta assim próximo e, ao mesmo tempo, estranhos e inacessíveis. Esse período da adolescência é marcado pela necessidade de se embrenhar no mundo dos adultos. E muitas vezes com medo. E ainda com traumas, porque está precisando abandonar a sua infância. A importância das modificações corporais, o surgimento explosivo dos hormônios sexuais na fase da puberdade, vou falar mais especificamente, os feromônios sexuais. Os feromônios são aqueles que provocam toda a sensação da sexualidade. O crescimento físico que fornece forças, antes nunca experimentadas. Ele se sente forte. E a capacidade para usar o corpo de modo absolutamente novo e potente. Começa nas suas disputas com os coleguinhas, na corrida, no jogo de futebol. Começa aquelas brincadeiras de luta. Então, tudo isso é destacado nesta fase. E hoje, está ao alcance do jovem, que vivencia isso de forma estranha ou não, dependendo da história de cada um. Esse desenvolvimento biológico, exercendo a pressão, promove muitas repercussões psíquicas. Considerando que, por vezes, mesmo na ausência dessas modificações, mas pela convivência afetiva significativa com outros adolescentes, já se iniciaram. E as mesmas repercussões psíquicas podem ser observadas. Então, nesta fase é a hora em que está se transformando num adulto, querendo se transformar num adulto, e que vive um outro tipo de formação, de contato com pessoas numa educação diferente da sua. Estão buscando afirmação. O choque produzido pelas transformações físicas não diminui. E o adolescente se vê diante de uma modificação intensa de sua posição frente ao mundo. Alguns nesse período sofrem bullying, porque ficam desengonçados, ou muito magros, ou gordos, não tem uma postura, não tem um corpo com postura adequada, não sabe o que fazer. Então, ele está aprendendo a se pôr e se impor ao mundo que ele está entrando. Aí vem na adolescência, aí está a fase crítica da adolescência. O conflito interno da menina e do menino, que quer alcançar o seu espaço, mas não sabe como que é o seu espaço. Não tem um conflito. Ele grita com a mãe, ele grita com o pai, ele briga, ele quer sair de casa, ele quer levar a sua vida independente. Despreza aquilo que está sendo dito a ele como saudável. Ele não está acreditando que aquilo seja saudável para ele. Ele está em busca, na realidade, de novas experiências e quer descobrir o mundo por si só. Diante dessas mudanças da adolescência, surge uma ansiedade. E junto a esta, o medo do novo, do desconhecido, desencadeando uma progressiva fuga do mundo exterior, buscando refúgio no mundo interno psíquico, incrementando a onipotência narcísica. Há uma história construída desde a infância, e esta caracterizará a qualidade da crise que se desencadeia. Os adultos aceitam ou rejeitam a riqueza emocional crescente do adolescente. Riqueza emocional, minha gente. É pura emoção.
a qual provém das vivências de crise. Isso impedirá o desenvolvimento afetivo em direção à vida adulta. Por mais que possa doer a ambos, o adolescente depende do adulto, mas ele não quer depender. Tem o crescimento e a angústia de ser adulto. Ele quer ser adulto, mas ele tem medo de ser adulto. Isso produz tanta rivalidade como sentimento de insuficiência diante daqueles. Pode ser presenciado o conforto interno dos desenvolvimentos cognitivos e afetivos na mente do adolescente. Os adolescentes fazem críticas severas em relação aos adultos, às vezes correspondidas, se caracterizando pela angústia de entrar em uma situação de igualdade com o mundo adulto. As críticas constituem uma forma de diminuir a distância sentida do adolescente quanto ao modelo adulto, fazendo com que, por meio da atitude crítica, seus valores se sobressaiam. É interessante isso, não é? Porque quando a gente usa a crítica, nós estamos falando da crítica, por isso nós trabalhamos sempre o nosso curso inteiro de não crítica, não julgamento, porque queremos mostrar que nós somos melhor. E a pessoa que está assim é a pessoa que tem um ego excessivamente fraco. Porque um ego fortalecido, ele não precisa criticar. Então, a crítica constitui uma forma de diminuir a distância sentida do adolescente quanto ao modelo adulto, fazendo com que, por meio da atitude crítica, os seus valores se sobressaiam. Então, passa a ser para ele um mecanismo de agressividade, para que ele possa se sobressair e dizer assim: eu sou mais bonito que meu pai, eu sou mais competente que meu pai e que a minha mãe. Meu pai e minha mãe são burros, são os quadrados, são velhos. Não é assim que eles agem? Um componente básico da dinâmica do adolescente é a vitória sobre o adulto, significando o aniquilamento desses adultos. E assim, não tem possibilidade de vingança. O que os pais podem fazer nesse período? Ora, ter joguinhos atrativos e deixar ele ganhar. Se ele gosta de jogar xadrez com ele, mas no final, deixa ele dar o checkmate. Ele vai ficar feliz porque ele venceu o pai. Porque entrou numa disputa, não? Nessa transição para a vida adulta, depende da qualidade do processo de amadurecimento e crescimento emocional dos primeiros anos de vida. Momento em que marca o início do mundo psíquico. Organização desse mundo psíquico e a estruturação da sua psique. Essa fase de transição, a necessidade de solidão e o ímpeto de se comunicar estão em permanente flutuação. Assim como esses opostos podem conviver bem. Esse trânsito e a capacidade de suportar as alternâncias de comportamento dependerão da capacidade de viver os lutos inerentes a esse período. Os lutos, assim, o luto de perder a primeira infância, o luto de perder a segunda infância, de perder a terceira infância. O luto de deixar de ser adolescente para se transformar num adulto. Então, esse trânsito e a capacidade de suportar essas alternâncias dependerão da capacidade de viver esses lutos. E que isto constitui o substrato da construção do mundo adulto. A dupla separação, adolescentes, pais, é necessária para a autonomia e independência. Surge com vigor,
causando intensa dor. A crise da autoridade corresponde, e essa separação, fruto da rebelião contra os aspectos normativos superegóicos, leva a uma atuação característica dessa fase da vida, como que funcionando um pensar fora de mim por meio do objeto. Mesmo em nossos dias, ainda se vê o uso pelo adolescente do diário. Pode não ser escrito no caderninho diário, mas ele tem no computador. Ele tem lá no seu celular. Talvez outra forma de registros, como uma maneira de atenuar essa atuação, funcionando como uma espécie de objeto transicional, uma espécie de falar e refletir um outro eu. Com suas etapas, a adolescência é o estágio da vida de tornar-se adulto por meio do crescimento emocional. E se constitui num período em que o indivíduo é um agente passivo dos processos de crescimento. Nesse estágio, não existe solução imediata para qualquer problema. E as soluções falsas causam verdadeiro horror aos adolescentes. O que não deixa de ser muito justo, considerando que a única cura para a adolescência, se é que realmente é cura para a adolescência, entre parênteses, não é uma doença, é a passagem do tempo para que ele possa amadurecer. Ainda que isso não interessa a quem vive a angústia da cidade. Ele tem ansiedade de estar livre logo. Em relação às falhas ambientais e patológicas, a primeira posição, o roubo pode desenvolver uma cleptomania, a mentira. A criança, ao fazer essa atuação, está procurando a sua capacidade de encontrar a capacidade que foi perdida. E não consiste em estar buscando um objeto novo. É o Pinóquio em desenvolvimento. Mentiras quer criar seu nariz. Quanto à destruição, consiste numa descoberta da própria agressividade. Essas duas posições estão relacionadas com a mãe e o pai. As preocupações dos nossos dias atuais, com o trabalho, com o dinheiro, as brigas conjugais, podem dificultar que esses cuidados com o bebê e a criança aconteçam de uma forma adequada. É importante que o casal faça o possível para viabilizar e priorizar o momento do nascimento do seu bebê e os primeiros meses de vida. Ora, conceber uma vida precisa realmente dar toda a atenção para ela, para poder criar um ser humano sadio. Os rabiscos e a consulta terapêutica. Se não trabalhar com crianças, é isso aí, rabisco. Então tem que ter folhas, tem que ter lápis, giz de cor, parede sem nada, deixa a criança rabiscar. Se ela quiser rabiscar na parede, também vai rabiscar na parede. Só faz que sejam laváveis, né? Móvel que sejam laváveis, ela vai se usar mesmo, ela vai riscar. Ela precisa extrapolar a sua angústia. Então, esse jogo do rabisco não se trata de uma técnica, mas é um mediador dialógico entre duas pessoas, com vistas a facilitar o estabelecimento do contato entre o paciente e o analista. Assim, a pessoalidade do terapeuta não fica escondida. Desse modo, em cada rabisco transparecem a singularidade do estilo pessoal e da sensibilidade de Winnicott na captação da comunicação emocional que lhe estava sendo feita
como o drama e o estilo de cada paciente. Se interessar pelos rabiscos da criança, conversar com ela sobre os rabiscos, o que significa cada um ponto desse para a criança dar essa interpretação, ela começa a falar aquilo com um prazer muito grande, porque está mostrando interesse pelo que ela fez. Havendo oportunidade, o Necoto perguntava assim à criança se havia algum sonho que ela costumava sonhar frequentemente. Também pode fazer a mesma prática. Se a resposta da criança fosse afirmativa, pedia que fosse relatado sobre o mesmo sonho. Quando era usada com crianças com tendência antissocial, à medida que os desenhos iam se sucedendo, parecia ocorrer uma intensificação do envolvimento de cada uma delas nas situações mais favoráveis, que levavam ao clímax, onde ocorria uma catarse. E, segundo ele, os elementos dissociados do ego se confrontavam e se construíam um modo conciliatório de convívio, sem que houvesse, portanto, a intervenção ou outros procedimentos. É importante conhecer bem os contos de fadas. Muito importante para a educação da criança, para a formação da criança. Os contos infantis, elas ficam admiradas, elas criam fantasias com esses contos de fadas. Vários deles podemos encontrar à disposição. Tem a da sereia, tem o Pinóquio, o Dumbo, o Patinho Feio, a Bela e a Fera, e assim vai. Alice no País das Maravilhas, Os Três Porquinhos, O Pequeno Príncipe. E por que não começar a usar com a criança também a história do Fernão Capelo Gaivota? Os contos de fadas, significados, tem uma linguagem repleta de significados simbólicos e metáforas. Metáforas capazes de ligar o consciente e o inconsciente. Diverte, aguça o imaginário infantil, promovendo situações e reações organizadoras da vida psíquica da criança. Pensamentos e posicionamentos de acordo com o interesse da criança e a necessidade do momento. Então, isso auxilia muito no processo de compreensão da vida, nas relações intersociais, contribui na formação do ser e da personalidade. Então, estando com a criança em casa, precisamos buscar os programas que sejam realmente infantis. Criança não deve assistir programa de adulto. Aqueles viciados em Jornal Nacional, aquilo não é para criança, minha gente. E o que adianta ficar vendo notícia de algo que já aconteceu, nós não podemos fazer nada? Os desejos e angústias do inconsciente da criança, os contos e cenários, onde esclarece sobre si própria, sem chegar no consciente da criança, os contos atendem os anseios da psicossexualidade infantil. Personagens gulosos, que vão na fase oral, perdulários, tio Patinha na fase anal, muito curiosos na fase fálica. Os contos operam a divisão identificada por Freud entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Os contos de fada promovem o entendimento dos conflitos do universo da criança, possibilita estruturar devaneios e adquirir consciência do presente,
prepara para a separação do mundo familiar e a entrada no universo adulto, que deve ser de uma forma bastante amena e equilibrada possível. As histórias de encantamento ajudam o processo de desenvolvimento infantil e estimulam o seu próprio desenvolvimento. Nós vamos deixar que as crianças experimentem novas coisas, porque assim que elas vão se identificando com o mundo em que elas vão participar dele. Algumas instigam a resistência aos pais, outras sugerem o medo de crescer e, por fim, expressam a independência psicológica e maturidade moral. Mas é aqueles pais e mães que querem impor uma educação, trazendo tradicionalmente o que aconteceu com elas. É pelo grito e não pela compreensão. É pela agressão, aqueles pais que agridem, que batem, as mães também que agridem, que batem. A criança passa a ser uma vítima e aquilo fica registrado tão forte que ela constrói muito mais um mundo de fantasia e ela quer fugir daquele ambiente. Aí vem a idade dos porquês. Simbologias intrínsecas na literatura infantil levam a criança a ter uma resposta, um entendimento do que lhe interessa. Serve de explicação e muitas vezes convence. É a fase dos porquês. Então, a gente mostra uma coisa para ela, fala uma coisa para ela, fala, por quê? Aí você explica por quê. Se você explicasse, tudo bem. Agora, aqueles autores lá dizem, por que sim? Ela, por que sim? Ela não tem noção. É como essa carinha toda que está aí assustada. Por que tudo isso? Fase dos porquês. A lógica poética é somada ao simbólico infantil no mundo do faz de conta, produzindo o entendimento de acordo com o momento da criança e a fase da infância pela qual ela está passando. Lendas, mitos difundidos, aceitos pela cultura popular, são iniciados na infância e preservados por tornar-se parte do afetivo adulto. Crenças e superstições. O lobisomem, a mula sem cabeça, né? Saci pererê e assim por diante. Falando nisso, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar nesse slide. É o piscinica, que eu já falei com vocês da piscinica. O piscinica é uma cultura na cidade de Guarulhos, ao lado de nós. Vejam só esse vídeo. Oi, Antônio, não tem o áudio? Acho que até ele ficou com medo. Então, isso ali que vai pegar. Que coisa, não? Está ali como uma cultura germânica, austríaca, a língua biruba. Todo final de ano tem esse evento lá, da Sociedade do Pisciníquel. É interessante assistir, para a gente entender melhor o que isso representa na vida da criança. Estando lá vendo aquelas crianças que estão sendo levadas para o Pisciníquel,
Algumas ficam num pavor. Outras são mais sobelistas, já entregam a sua chupetinha para o pisciníquel e não fica com medo dele. Então, essa cultura do medo, do castigo, é algo que vem acompanhando a humanidade há muitos anos. E com isso nós temos aí um quadro muito grande de neuroses, manifestando no adulto, que não sabemos de onde vem. Eu já contei para vocês daquela executiva, gerente de um banco, que estava com síndrome de pânico, quando, no segmento de terapias, estava chegando o mês de dezembro, ela falou do piscinique. Que bicho que é esse? Pisciníquel. Então, eu fui lá conhecer o piscinique. O que vocês acham? Um negócio desse aí não é para matar a criança de medo? Assusta? Isso é educação? Educação pelo medo? Ora, a educação, desenvolvimento da criança, é pelo amor, pelo rolo, pelo carinho. Pela compreensão de que criança é criança. E que a sua criança está viva dentro de você. Então, quando estamos com criança, vamos liberar a criança que está dentro de nós. Principalmente o analista precisa liberar a criança que está dentro dele para poder empatizar com a criança e fazer com que ela se desenvolva. Não colocar coisas desse tipo, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Assim a criança poderá ter a oportunidade de crescer com uma personalidade bastante equilibrada e a sua inteligência emocional sob controle. Então, obrigado pela presença de vocês, muito bom. Começamos o ano com um tema muito gostoso. Nosso próximo encontro será a data que está errada, tá? Eu vou passar outra data, desconsidera essa data. Teoria psicanalítica de Lacan. E o trabalho a ser desenvolvido de livre escolha do conteúdo da apostila, ou do que nós conversamos em aula. Livre escolha de vocês. Eu vou tirar os slides para que possamos conversar. Ok, à disposição. Está em cartaz nos cinemas o Homem-Aranha. Que oportunidade maravilhosa para todos nós. Eu estava lá em São Paulo. O novo Homem-Aranha? O novo Homem-Aranha. Eu estava lá em São José dos Campos, e aí os meus netos combinaram com as filhas, já são todos grandes, né? A mais nova tem 21 anos. O irmão dela já está formado, já trabalha no Instituto de Engenharia. E um outro já está na metade do curso de Medicina. E eles estavam falando de assistir o Homem-Aranha. Eu só fiquei ouvindo. Aí, quando eles falaram, os netos daqui também estavam lá, nós vamos ter o Homem-Aranha. Você quer ir, vô? Quero! E por que não, né? Que coisa fantástica! Estar com aquela tropa toda, como aquele sacão de pipoca, e sentadinho comendo pipoca junto, para assistir aquele Homem-Aranha de novo. A criança que reviveu, junto com as crianças, desde pequenininho fazia isso. Pena que faltou um, porque estava trabalhando, já é médico, já está de serviço.
Olha que coisa maravilhosa. Isso é algo tão saudável para os nossos filhos e nossos netos, porque o avô também é uma criança. É saudável para a gente, né? Porque Incentivar. Aí eu estava lembrando para minha netinha de 21 anos, quando eu levava lá no cinema, antes de começar o filme, ela ficava correndo em volta das cadeiras. Uhum. É logo que ela não vai lembrar, né? Mas é bem isso. Mas São oportunidades, assim, da educação que pai e mãe podem propiciar aos seus filhos e netos, e eles desenvolvem uma personalidade equilibrada, um conceito de amizade entre os pais, entre os avós, sem críticas. É muito legal. é importante, né, Antônio, a gente sempre, conforme o tempo vai passando, a gente nunca esquecer dessa criança, né? E levar ela sempre para, né, abraçar ela, né? Sim. Enquanto a gente, né? Então, ela está lá dentro, lá. A gente esquece um pouco dela, né? Ela só vai morrer quando nós apagarmos. Aham. O quanto, né? É isso aí. Muito legal isso. Eu faço sempre esse exercício, assim. E quando tu tem filho pequeno, o exercício é maior, né? Aham. Né? Então, O seu filho está com que idade? 7, a Certo? minha filha está com 7, né? E quantas vezes eu me deparo, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou até ressignificar muita coisa, né? Sim. O conhecimento que você tem, sabendo que agora ela está entrando na fase da latência, não? Uhum, É isso aí. muito legal, tá? É enriquecedor, assim. É muito enriquecedor, sim, é verdade. E né? Tu olha muito para si, né? Nesse momento, né? Então, é muita coisa escrachada, assim, né? Então, é muito bonita essa troca. Obrigado. Cristiano, quer falar? Marcelo está falando da Sofia com 7, né, Marcelo? A minha está com 10, caminhando para o 11. E aí a fala do professor já fica evidente, né? Essa fase de transição já. Hoje, inclusive, à tarde, assim, ficou muito marcada essa necessidade de solidão e, ora, essa necessidade de muita comunicação, né? Isso é muito flutuante. E é outro desafio, né? Porque a gente também se vê nisso. E enquanto é a criança da gente que tem que ser despertada, eu gosto. Agora, quando é a paciência ao extremo que tem que vir, aí assusta, né? Para dar conta disso. Que desafio, né? Que desafio. Muito aprendizado nesse momento, porque... E a mãe tem que continuar sempre sendo uma mãe suficientemente boa. Sim. Tentando acertar o tom, né, ali, para não nem mais nem menos. Lembrar E respeitando. quando você tinha a mesma idade, quais eram os seus anseios, as suas fantasias, porque é igual para todos. Sim. Não é? Gabi, Mas alguma coisa? Ei, Gabi. Então, eu prefiro só escutar. Como é que é, Gabi? Professor sabe que como eu tenho 2 adolescentes e um pequeno, eu tô só observando aqui. Não é fácil, mas... Mas que bom você ter... É só observando. Porque utiliza agora todo esse conhecimento transmitido de Unicode. Ah, não, sim. Não, isso aí, nos primeiros anos, eu não posso me queixar de nada. A gente teve muito tempo para criar eles com carinho, com afeto, com paciência, tudo isso. Mas chega a adolescência, a gente dá um boom, um baque que... Como diz o ditado, na adolescência eles são abduzidos. Ah, não, olha... Mas eu sempre fui... Pode falar. Mas os extraterrestres devolve depois.
Eu creio nisso também, que um dia vão devolver. Mas Eles tá voltam, tudo bem. né? Chega assim, mãe, voltei. Só dei uma voltinha lá, foi a Marte e voltei, né? Mais ou menos. Mas encaixa muito a explicação do professor. Do filho pródigo, né? Uhum. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Cecília? Cadê a Cecília? Quer falar, Cecília? Não, Não quer falar tudo nada? bem. Estou enfrentando problemas de conexão, ficar saindo toda hora aqui. Tá bom, tá tudo bem então, né? Então, eu vou passar agora para o Álvaro. Tudo certo. Olha, o Álvaro está com uma observação interessante, muito sutil. Eu estava pensando numa musiquinha que faziam as crianças dormir na minha época. Uhum. Dorme, nenê. Dorme, Daqui a nenenzinho. Sim. Daqui a pouco vem Ou pegar. a Cuca vai pegar. A Meu Cuca Deus. era uma bruxa horrorosa, velha, que levava as crianças que não dormiam. Bah. Imagina tu dormir sobre essa ameaça da Cuca. Sim. A gente saiu muito bem, viu? Olha, O homem Eu sempre digo isso, Álvaro. A gente se saiu muito bem, a gente até. A gente Nossa. está aqui, né? Meu Deus! É bem isso. viu, Álvaro? Opa! A gente está com umas sequelas, mas tudo bem, né? A gente está com uma sequela. Mas a gente saiu super bem. Eu ia mencionar. Eu ia mencionar, a gente está aqui tentando se tratar, na realidade, né? Porque não... o boi da cara preta tocava toda noite lá em casa. Meu Deus do céu. É. Que desastre, né? Diz uma coisa, qual é o infeliz que fez essa música, cara? Eu vou desenterrar, tem que desenterrar ele e matar ele de novo, cara, porque De não novo, dá. tem. Mata o cara, porque... Eu estava lendo sobre o bicho-papão. Nossa! É assim, ó, é mundialmente conhecido. Ele assombra a criança Lembra, milênios de anos. lembra da canção? Bicho, Coisa assim. saia do telhado, deixa a dormir sossegada. Eu tava vendo, eu acompanho, né, os desenhos da Disney com a minha filha, né? E aí eu fico pensando, né, como é lúdico e como ensina esses desenhos, né? É muito pedagógico, tem muita psicologia. Sim. Cara, no meu tempo era pica-pau, cara. O que o pica-pau me ensinou? Nada. Nada. A rir da desgraça do outro, né? Ensinou a rir da desgraça alheia. Tom e Jerry, que, cara, não me ensinou nada, cara. Assim, que é isso, cara? Não tinha ninguém lá pra, assim, sabe? Ainda bem que a gente está assistindo o desenho agora, né, Marcelo? Isso, agora eu tô aprendendo, né? Também, meu Deus do céu. Muito. Desenho. Ele falou em sequelados, porque agora começaram a assistir desenhos. Sim. O que é? Começaram a assistir desenhos, ele falou em sequelados. Tá Tem vendo, toda a Álvaro, o que razão. está acontecendo? É a sequela. Depois dos 40, querer assistir desenho. Eu vou assistir a Bela e a Fera com outro olhar, não? Então, Exatamente. agora eu até choro nos filmes. Mas talvez também possa assistir o Tom e Jerry com outro olhar. Pode ser. Também. Aí nós temos o Popeye. Vou tentar. O Popeye movido a erva, né? Forte! Deve ter sido patrocinado pelos contrabandistas, né? O papai tem um Narciso ali embutido, né? E uma erva que dá uma ligada, né? Uma ligada, né? E assim, vários outros, né? Tinha também o Shazam. Estava Shazam, se transformava em todo poderoso, né? Sim.
E tudo isso faz parte da fantasia da infância, que a gente vai carregando na vida adulta. Então, da fantasia da infância, quando pegou o Tom e o Jerry, depende de como vira a coisa, né? Sim. O Piu-Piu e o Gato Frajola. Aham. Aham. E a maravilha das revistinhas do Maurício de Souza. É. Alguém, por acaso, lia gibi? Lembra do Fantasma da Selva? Pois é. Vou contar uma coisa para você, cara. Não. Essa Não. semana eu encontrei este filme, O Fantasma. Fantasma. Eu não acredito. Ele era um herói que vivia na selva, mas ele usava uma roupa cor-de-rosa. E a gente assistia isso aí e ficava vibrando. Pô, e ainda. Depois nas TV. Sabe que sabe que o Jô Soares não copiou? Porque aí depois ele fez aquele personagem do Capitão Gay, né? Olha, era Pode alguma coisa ser. parecida, mas esse era super-herói. Sim, mas tudo isso é 100% humano. É, É. 100% humano. Muito, muito legal. Tá bom? Tá bom. Bom, Noite, mês que vem estaremos juntos. Já vou informar a data daqui a pouco. Certo? tá bom então. Certo. Beleza, pessoal. Falando no começo. Bom ver vocês aí. Esse Bom mês para vocês aí. pode ser o melhor ano para você. Depende de você. Então, faça Será? Isso aí. para você. Fazer acontecer. É. Com Tchau, certeza. professor. Obrigada. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Obrigado, Até a pessoal. próxima Boa aula. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tirar a gravação. Ok, todos saíram.